Bom dia, família da fé. Glória a Deus pela sua vida, pela tua chegada nesse lugar. Você já olhou para a pessoa que está aí do teu lado? Já viu como é que ela é bonita? Caramba, estou olhando daqui de cima como tem gente bonita nesse lugar nessa manhã. Amém. Queria te pedir desculpa pela minha voz hoje. Infelizmente ontem a minha garganta atacou, mas eu percebi que isso era uma tentativa do inferno de fazer com que essa mensagem não fosse explanada nessa manhã. E eu tomei uma decisão. Eu falei, rouco ou não, eu vou estar lá e eu vou liberar aquilo que Deus tem para liberar nessa manhã. Amém? Então, me desculpe se por acaso a voz falhar aqui, eu repito de novo, mas eu vou liberar aquilo que Deus colocou no meu coração para mim e para a sua vida. Amém? Manda graça aí pro Pete. Fala, Deus, manda graça aí na vida do Pete. Amém. Irmãos, desde que começamos essa série aqui, eu tenho falado sobre o processo de amadurecimento, né? E aí a gente tem falado de alguns inimigos da maturidade. E hoje eu quero falar sobre o seu passado. Eu tenho dito que o processo de maturidade é o processo onde Jesus está sendo formado em nós. E aí, quando Ele é formado em nós, a gente começa a externar a Jesus para todos aqueles que estão à nossa volta. E isso glorifica o nome de Jesus. Isso exalta o nome de Jesus. Quando você vive como você age e reage como Jesus, isso exalta o nome dele. Quando você dá testemunho dele, isso glorifica o nome dele. Mas isso não só glorifica o nome de Jesus, mas isso faz também com que nós experimentemos uma glória maior. Como nós vivamos experiências maiores com Deus. Faz com que a gente desfrute de tudo aquilo que está disponível para nós enquanto novas criaturas. Quantos já nasceram de novo aqui? Levanta a mão bem alto e dá um glória a Deus aí. Glória a Deus, eu também nasci de novo. Então nós temos muitas coisas disponíveis para nós. A salvação, ela é gratuita. A Bíblia diz que ela é o dom gratuito de Deus. Porém, existem algumas coisas que para que a gente desfrute, a gente vai ter que pagar um certo preço. Como, por exemplo, para que a gente alcance a maturidade, é necessário esforço, é necessário que a gente adquira conhecimento, é necessário que a gente abra mão de certas coisas, é necessário que a gente, muitas vezes, renuncie a algumas coisas que são até lícitas, que não são pecado, mas que estão, às vezes, atrasando o processo de maturação na nossa vida. Só que quando a gente fala de abrir mão de algumas coisas, parece que a gente está perdendo, né? Quando a gente fala, olha, você vai ter que largar isso, você vai ter que abandonar aquilo, você vai ter que deixar aquilo outro, parece que a gente está perdendo. Mas, na verdade, nós não estamos perdendo. Deus nos convida a deixar algumas coisas velhas para que a gente possa tomar posse de coisas novas, maiores e melhores. Se você crê nisso, dá um glória a Deus bem alto aí. E Deus não só nos possibilita e nos permite isso, mas Ele quer que a gente viva isso. Ele deseja que a gente avance para esse lugar, para que a gente desfrute de coisas como, por exemplo, Jesus diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, paz, justiça e alegria do Espírito Santo já estão disponíveis para mim e para você no reino de Deus. Quantos já ouviram a palavra shalom, que é, na maioria das vezes, traduzida para nós como paz, né? Mas a gente aprendeu aqui algumas vezes, o pastor Renato fala muito isso, que shalom significa muito mais do que paz, né, pastor? Shalom significa prosperidade, shalom significa abundância, shalom significa você viver da forma como Deus vive,
no seu sentido mais essencial da palavra. Então, o estado em que Deus está, quando eu te desejo shalom, é que você esteja nesse mesmo estado. Olha que coisa poderosa. E isso está disponível para nós. Isso está acessível a nós. Então, a gente vê o passado como algo que pode estar te travando, que pode estar te impedindo de avançar para aquilo que Deus tem para mim e para você. No domingo passado à noite, o pastor Marcos falou aqui sobre o atleta, né? Aquele que está numa corrida, quando ele olha para trás, o que acontece? Ele está perdendo tempo e provavelmente vai ser ultrapassado por aquele que está competindo com ele. Por quê? Porque o passado é para ficar para trás. Você pode repetir isso comigo? O passado é para ficar para trás. E eu não quero deixar só nas minhas palavras, mas eu quero ler com você um texto que está lá em Filipenses, no capítulo 3, para que a gente entenda melhor o contexto. Eu quero ler a partir do versículo 1 e a gente vai ler até o verso 15. Se puder, na NVI, Nova Versão Internacional. Isso. Então vamos lá. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando, tá? Pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Vamos orar rapidamente. Pai, nós te agradecemos por mais essa rica oportunidade de ouvirmos e meditarmos na Tua palavra. Eu peço, Senhor, graça sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos, para que o Teu Espírito Santo venha a esclarecer cada detalhe, Pai, para que nós possamos avançar na graça e no conhecimento de Jesus. Assim nós choramos, em nome de Jesus, amém e amém. Então esse texto aqui, a gente chegou ali no versículo 14, que é um versículo muito conhecido, né? Que Paulo fala, esquecendo-me daquilo que fica para trás, eu prossigo e avanço em direção ao alvo. Esse é um versículo, talvez um dos versículos mais conhecidos da Bíblia.
Mas a gente olhando um panorama aqui desse capítulo 3, a gente vê Paulo alertando a igreja de Filipos. Alertando de quê? Alertando daqueles que ele chama de cães, que eram aqueles que queriam fazer com que a igreja voltasse a praticar as velhas obras da lei, a querer se justificar pelas obras da lei. Ele fala da circuncisão e ele chama até da falsa circuncisão, porque ele diz que a verdadeira circuncisão é daqueles que adoram em espírito. E ele fala da falsa circuncisão, e eu não sei se todos sabem o que era a circuncisão, mas a circuncisão era uma cirurgia que era feita no órgão genital masculino ao 8º dia de vida da criança, retirando o prepúcio. E isso servia de um símbolo da aliança que aquela pessoa tinha com o Deus dos hebreus, o Deus dos judeus, o Deus de Israel. Porém, isso fazia parte da antiga aliança. E quando Paulo começa a pregar, a explanar o evangelho que ele recebeu do próprio Jesus, ele começa a falar, olha, não é necessário mais fazer essa circuncisão, porque não adianta nada fazer essa circuncisão aí e estar com o coração distante de Deus. Na verdade, a verdadeira circuncisão está no nosso coração, ou seja, no nosso interior, no nosso espírito. Se no seu espírito você tem uma aliança com o Senhor, então você está verdadeiramente aliançado com Ele. E existiam aqueles que queriam fazer com que aqueles que estavam recebendo a Jesus voltassem a praticar essas obras da antiga aliança. E Paulo alerta a igreja de Filipe. E Paulo fala, esses aí confiam na carne. Se fosse para confiar na carne, dificilmente teria alguém como eu. Isso Paulo falando. Porque eu sou um hebreu de verdade, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, verdadeiro israelita. Segundo a lei aqui, fariseu, segundo ao zelo, perseguidor da igreja, e ele vai falando, eu teria muitos motivos, mas sabe o que eu fiz? Eu peguei tudo isso. Irmãos, não era pouca coisa, porque tudo isso que Paulo fala aqui era o que fazia ele ter o respeito das pessoas, era o que fazia ele ser conhecido como um homem de Deus, era o que fazia ele ser conhecido como alguém que tinha conhecimento, como alguém que era zeloso pelas coisas de Deus. Mas ele entendeu, ele recebeu e entendeu a verdade do Evangelho. E ele entendeu que aquilo que ele achava que era lucro, ele então passou a considerar como perda, porque aquilo impedia Cristo de ser formado nele. Então, na verdade, aquilo que ele considerou perda, não era, na verdade, uma perda, mas era algo que precisava ir embora para que Cristo fosse formado nele. E Cristo sendo formado nele, aí ele teria um lucro de verdade. Então, nós estamos falando aqui sobre Cristo ser formado em nós desde o princípio. E isso é o lucro de verdade que nós podemos ter. E eu te convido a fazer uma reflexão nesse momento. O que você vem trazendo até hoje do teu passado que tem impedido Cristo de ser formado em você? Talvez seja algo que você esteja considerando ainda lucro. E você ainda não percebeu que isso está impedindo, está dificultando que Cristo seja formado em você. Então eu te convido a fazer essa reflexão nessa manhã. Comece, nesse momento, a analisar o que você tem trazido do seu passado, que tem impedido a Cristo de ser formado em você. Amém? Se foi um amém mais devagar, né? Esse amém, a galera deu uma... Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Existem algumas coisas, na verdade, existem muitas coisas no nosso passado que podem fazer com que nos tornemos prisioneiros do nosso passado. Eu trouxe algumas delas aqui, queria falar um pouquinho sobre elas.
Eu não vou me alongar, essa palavra é uma palavra breve, mas eu creio que, a despeito de ser breve, é uma palavra poderosa para mim e para a sua vida. Existem coisas no nosso passado como traumas. Traumas são coisas que aconteceram na nossa vida que nos marcaram profundamente e afetam a nossa personalidade, afetam a forma como nós reagimos e agimos diante das coisas. E talvez não tenha sido culpa sua, talvez não tenha sido nem culpa de ninguém, mas foi algo que aconteceu e gerou uma marca em você. E essa marca tem trazido consequências na sua vida conjugal, essa marca pode estar trazendo consequências na sua vida profissional, essa marca pode estar trazendo consequências na sua vida ministerial, na sua vida social, enfim, essa marca pode estar te atrapalhando, te impedindo de prosseguir para a maturidade. Talvez não tenha sido um trauma, mas talvez você traga uma mágoa do passado. Alguém fez alguma coisa com você que te feriu, que te magoou, e você muitas vezes nem se percebe, mas pode ser que você ainda traga isso com você. E existem situações em que você precisa avançar e você não consegue, porque existe uma mágoa no seu coração. Talvez tenha sido sim um erro que você cometeu. E esse erro pode estar gerando culpa em você. Esse erro pode estar ainda oprimindo você. Pode estar amarrando você. Porque a culpa, ela é uma prisão de verdade. Irmãos, a culpa, ela é algo tão prejudicial para nós, que a Bíblia fala que a função do diabo é de acusar os nossos irmãos. Eu queria ler com você, se você puder projetar aí, Apocalipse 12, versículo 10. Só o versículo 10. Olha lá, diz assim: então ouvi uma alta voz dos céus, que dizia: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a nossa autoridade e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. De dia e de noite. Do que o diabo se ocupa? De acusar. E para que ele se ocupa disso? Porque ele sabe que se você se sentir culpado, você fica travado. Ele sabe que a culpa, ela é capaz de te paralisar. E muitas vezes, nós estamos nos sentindo culpados por coisas que aconteceram há muito tempo. Nós estamos nos sentindo culpados por coisas que não são suficientemente grandes para nos parar. Até porque a única coisa que pode nos parar é aquilo que também nos movimenta. Se tem alguém aqui que está paralisado por causa da culpa, talvez esteja também se movimentando por causa dela. Existem algumas coisas no nosso passado que acontecem conosco, que às vezes são prejudiciais, mas às vezes a gente começa a se movimentar, não agora por um propósito, mas a gente começa a se movimentar para justificar aquilo que a gente fez. E isso é prejudicial demais, irmãos. Existem pessoas que estão alcançando até um sucesso profissional, mas foram impulsionados por causa de uma rejeição, foram impulsionados por causa de uma culpa, foram impulsionados por uma mágoa, foram impulsionados por uma vingança.
E aí você pode até alcançar um sucesso profissional, mas o que vai ser do restante das áreas da sua vida? Então, a culpa é algo que pode estar nos impedindo. E até coisas boas. Existem boas lembranças, coisas boas, que num primeiro momento são saudáveis. Só que talvez você olhe para elas e fale assim, aquele tempo é que era bom. Nunca mais vai voltar, e de fato não vai voltar mais. Só que Deus tem adiante de nós coisas maiores e melhores. Sabe, teve um tempo que eu ficava olhando e falava assim, poxa, lá na adolescência, quando eu cheguei na igreja, eu estava na igreja quase todo dia, quando não era culto era ensaio, quando não era ensaio a gente saía para evangelizar, e quando não era isso a gente ficava só junto mesmo, porque era bom, e aquele tempo é que era legal. E o Espírito Santo ministra ao meu coração dizendo, não, coisas maiores e melhores estão por vir. O relacionamento que você tem com Deus, ele tem que ser cada vez mais profundo. E se ele for cada vez mais profundo, você vai viver cada vez mais experiências com Deus. Então pode ter sido bom lá atrás, mas vai ser melhor ainda lá na frente. Aleluia. Glória a Deus. Paulo dá então uma sugestão para a gente. Ele fala para a gente, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão adiante de mim. E aqui eu aprendo algo. Não adianta só eu tentar me desvencilhar daquilo que passou. Eu preciso avançar para o que está diante de mim. Não adianta só eu tentar me livrar da culpa, eu tentar me livrar da mágoa, eu tentar me livrar dos traumas, se eu não estou disposto a avançar. E só avança quem tem um alvo, só avança quem tem um objetivo, só avança quem sabe para onde está indo, porque quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. O caminho do trauma serve, o caminho da culpa serve, o caminho da mágoa e da amargura serve, porque você não sabe para onde você vai. Mas se você tem um alvo, se você tem um objetivo, se você sabe aonde você quer chegar, só existe um caminho. E para nós que queremos alcançar Cristo, que queremos viver Cristo, só existe um caminho, Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Aleluia. Para que a gente se desvencilhe dessas coisas do passado, talvez algumas coisas precisem ser resolvidas. Algumas caixas que ficaram abertas precisam ser fechadas. Talvez, por exemplo, na situação da culpa, se foi por um erro seu, talvez você precise refazer o caminho e ir lá pedir perdão para a pessoa com quem você errou. Isso não é nada fácil, irmãos. Fácil é eu falar daqui, difícil é a gente botar isso em prática, né? Só que eu quero lembrar uma coisa para você, você não está sozinho. Aquilo que você acha que não consegue, o Espírito Santo nessa manhã está derramando uma unção de capacitação para que você seja capaz de resolver toda e qualquer situação que esteja te prendendo ao seu passado, em nome de Jesus. Eu libero isso como uma palavra profética, porque tudo que acontece nesse lugar é profético. Só existe uma profecia e ela é a Bíblia Sagrada. E tudo que é feito nesse lugar, os louvores são proféticos. Por quê? Porque eles precisam convergir para a palavra. A apresentação de crianças é profética. Por quê? Porque ela converge para a palavra. Jesus foi apresentado no templo também. A ministração da palavra é profética. Por quê? Porque ela precisa convergir para a palavra. Então eu estou aqui fazendo nada diferente disso,
mas é convergindo para a palavra e ministrando sobre a sua vida e dizendo: o Espírito Santo está te capacitando, porque ele já foi derramado. Lá em Atos 2 ele veio. E a Bíblia não diz que ele voltou. Ele está em nós e ele está sobre nós, nos capacitando. Aleluia. Talvez, na situação da mágoa, se você ainda não perdoou essa pessoa que te fez mal, que te feriu, você deve estar vivendo como uma pessoa amargurada. E eu não sei você, mas eu já tive experiências de conviver com pessoas amarguradas e é terrível. É muito ruim. É uma pessoa que nada agrada a ela. É uma pessoa que não consegue encontrar prazer em nada. É uma pessoa que parece que tem prazer, a única coisa que dá prazer para ela é atazanar a vida dos outros. Você está se identificando aí? Quem já conviveu com alguém amargurado aí? É assim ou não é? A pessoa parece que chupa limão todo dia. Mas talvez, se você não perdoou, talvez você seja o amargurado. Mas é muito difícil para a gente se enxergar, né? Normalmente é o outro que enxerga a gente melhor. Mas a Bíblia diz que a palavra é como um espelho para a gente. E nessa manhã nós estamos sendo confrontados pela palavra. E se você identifica que você ainda não perdoou alguém que te feriu, você vai precisar perdoar essa pessoa se você quiser avançar. Porque senão você vai ficar preso lá atrás. Como o pastor fala às vezes aqui, né? Aquela bola que a gente vê nos filmes, prisioneiros amarrados naquelas bolas pesadas. A falta de perdão gera isso. Então que você tome a decisão nessa manhã de perdoar essa pessoa. E se você pensa nisso e fala assim: não é possível, eu não vou conseguir. É impossível perdoar o que aquela pessoa fez. Eu digo, para Deus não há nada demasiadamente difícil. Aquele que está em você, aquele que habita em você, sem que você saiba como, porque as coisas de Deus são assim. Jesus diz: um homem lança uma semente e vai dormir, e depois, sem ele saber como, aquela semente germinou. Está sendo lançada no seu coração nessa manhã uma semente da palavra de Deus. Eu creio que o Espírito Santo já está regando aí no seu coração. E sem você saber como, ela vai frutificar. E você vai conseguir dar esse passo importante. Porque se você não perdoa, não é a outra pessoa que é prejudicada, é você o prejudicado. É você que sofre as consequências. É você que deixa de avançar para o que é maior e melhor que Deus tem para você. Amém? Quantos estão entendendo essa mensagem nessa manhã? Aleluia. Quanto aos traumas, nós vamos precisar de cura interior. E aqui eu quero abrir um adendo, porque nós cremos e confiamos e estamos nas mãos do médico dos médicos. Aquele que tem todo o poder, aquele do qual flui virtude quando é tocado. E nós vamos tocar nele nessa manhã em nome de Jesus. E dele vai fluir virtude. Se você precisa de cura, você será curado nessa manhã. Mas eu queria abrir um adendo para falar da importância de você procurar um profissional da área. Assim como o nosso corpo fica enfermo, a nossa mente também fica enferma. E assim como existem médicos que cuidam do nosso corpo, existem profissionais que cuidam da nossa mente, que são os profissionais da área da psicologia, da área da psicoterapia, da análise. Então, creia em Deus, confie nele, ore, faça tudo o que estiver disponível para você, use todas as ferramentas espirituais que você puder e dê prioridade a isso. Mas não deixe de procurar os profissionais, porque Deus também usa eles. Deus também usa eles para abençoar a nossa vida, para curar a nossa vida. Então fica esse adendo. Mas se você tem um trauma, você então precisa de cura interior.
E o primeiro passo para que a gente seja curado no nosso interior é: se abra para isso. Às vezes tem lugares que ficam trancados aqui no nosso coração e que a gente não quer deixar ninguém mexer. Que a gente fala para Deus: Deus, eu te entrego até aqui, mas esse cômodo aqui do meu coração, deixa ele trancado, não abre não, que o que está aí dentro eu não quero acessar, eu não quero ter mais contato. Só que eu preciso te lembrar de algo, está aí. Por mais que você não queira trazer para fora, porque dói muito, porque é algo que você não gosta de lembrar, mas está aí. Está te atrapalhando. Está te impedindo de prosseguir. Está te limitando muitas vezes. Então que você esteja disposto, disponível. Porque quando Deus toca numa ferida, dói, claro. Qualquer ferida aberta que é tocada dói. Só que o toque de Deus cicatriza. O toque de Deus cura, para não doer mais. Então é isso que Ele quer fazer comigo e com você. Porque pessoas feridas, elas tendem a ferir outras pessoas. Mas pessoas curadas, irmãos, elas curam. Você quer ser instrumento de bênção na vida daquelas pessoas que te cercam? Seja uma pessoa curada. E você vai ajudar a curar muitas pessoas feridas que estão aí à nossa volta. Amém? Então, Paulo deixa claro aqui que ele tem um alvo. E aí eu queria que a gente voltasse lá em Filipenses 3, no versículo 10. Nós vamos ler a partir do 8. Filipenses 3, a partir do versículo 8, a gente vai ler até o versículo 11. Do 8 ao 11. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco. E agora Paulo, ele vai começar a falar qual é o alvo dele. Presta atenção. Para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Olha só qual é o alvo de Paulo. Ele começa a deixar claro para a gente aqui, quando ele diz do alvo que ele prossegue, ele está falando dessas coisas, de Cristo ser formado nele, dele não mais querer ter a justiça da lei, que procede de obras, mas a justiça de Deus, que é mediante a fé. Ele quer conhecer a Cristo, ele quer conhecer o poder da ressurreição de Jesus. E ele quer ter participação nos sofrimentos de Jesus. E aí eu queria falar um pouquinho a respeito de cada uma dessas coisas. A gente já está caminhando para o final. Ganhar a Cristo e ser encontrado nele. A vontade de Deus é que nos tornemos semelhantes a Jesus. Paulo sabia disso, Paulo ensinava isso. E aqui Paulo está dizendo, eu não só ensino, mas esse aqui é o meu alvo, eu quero me tornar semelhante a Jesus. Eu quero que ele seja formado em mim. Ser justificado mediante a fé. Ninguém, além de Jesus, conseguiu cumprir toda a lei. Se alguém quiser ser justificado mediante as obras da lei, essa pessoa não vai ser justificada nunca, porque ninguém conseguiu cumprir a lei além de Jesus. Então Jesus, o que ele fez? Ele cumpriu a lei para abrir um caminho para mim e para você,
Que caminho é esse? De sermos justificados mediante a fé. Porque Deus sabe que não somos perfeitos. E Ele não espera a perfeição de mim e de você. Mas Ele espera a perseverança. Mas Ele espera a determinação. Ele espera um processo de santificação. E Ele espera a fé. A fé em Cristo, é Cristo quem nos justifica. E Ele fala conhecer a Cristo. E aqui eu me lembro que lá em Colossenses 2, o próprio Paulo, ele fala que Cristo é a exata expressão do Deus invisível. Então, durante toda a história da humanidade, o povo de Israel, o povo hebreu, creu num Deus que nunca tinha visto. Creu num Deus invisível, mas que eles sabiam que era poderoso, que tinha livrado seus antepassados do Egito, que tinha aberto o Mar Vermelho, que tinha aberto o Rio Jordão, que tinha feito tanta coisa, mas que eles nunca tinham visto. E Paulo fala, olha, não tem Jesus? Ele é a exata expressão desse Deus invisível, que nós sempre servimos, mas nunca tínhamos visto. Ele estava aqui conosco. Ele estava aqui, Ele habitou, Ele andou. João fala, né? Ele andou, Ele habitou entre nós. Nós o vimos, nós o apalpamos. O verbo de Deus. Você quer conhecer a Deus? Conheça a Jesus. Conheça ao Cristo. Conheça aquele que veio revelar quem Deus é. E engraçado que Jesus se referia a Deus, Ele se reportava a Deus como Pai. E isso foi escândalo para os religiosos. Como Ele pode chamar Deus de Pai? Ele está se fazendo filho de Deus. E era justamente quem Ele era. Mas isso nos ensina que o desejo de Deus é que nós saibamos que Ele é o nosso Pai. Eu estou falando tudo isso aqui, mas a essência de tudo isso que eu estou falando é o amor de Deus. Ele é o nosso Pai. E é por isso que Ele quer que a gente avance. É por isso que Ele quer que a gente se desvencilhe do nosso passado, que a gente siga para o alvo, que a gente vá para a maturidade. E aí Ele diz participar dos sofrimentos de Cristo. E o autor aos Hebreus diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Eu não sei se você já parou para analisar de forma mais profunda a via crucis de Jesus. Tudo que Ele passou, tudo que Ele sofreu sem merecer. Mas aí aqui é onde Paulo nos dá agora o caminho para que a gente chegue nesse alvo. Porque Ele colocou todas essas coisas como alvo, mas aí quando chega aqui no final do versículo 10, Ele diz o caminho. Como nós vamos alcançar isso? Tornando-me como Ele em sua morte. Jesus foi açoitado, Ele carregou uma cruz que não era dele. Os açoites não eram dele. Ele tinha o direito de reivindicar a justiça própria? Tinha. Ele mesmo falou, se eu quisesse eu pedia ao Pai agora, e Ele enviaria miríades de anjos que me livrariam de tudo isso. Mas Jesus entendeu aquilo que o Pai propôs para Ele. Olha, você vai pagar, mas os erros não vão ser seus. Os erros serão os erros de toda a humanidade. Serão os erros do Pete, vão estar lá sobre você. Serão os erros da galera que frequenta lá, que está lá na Nova Vida de Bangu. Os erros de todo mundo vai estar sobre você. E Jesus falou, deixa comigo. Jesus falou, eu vou bancar essa daí. Jesus falou, pode botar a cruz aqui, ó. Não é minha não, mas eu vou carregar.
Jesus me amou e te amou de tal maneira que Ele não levou em conta a humilhação que Ele passou, sem merecer, sem ter culpa alguma. Mas Ele carregou por mim e por você. Eu me lembro quando Jesus chega diante de João Batista lá no Jordão para ser batizado. João fala para ele assim: não. Tem alguma coisa errada nisso aí, Jesus. Eu devia ser batizado por você e você vem até mim. Preste atenção numa coisa, irmãos. O batismo era para remissão de pecados. Qual era o pecado de Jesus? Jesus não tinha pecado. E quando João falou isso para ele, ele falou assim para João: João, deixa assim, sabe por quê? É necessário que se cumpra toda a justiça. De que justiça é essa que Jesus estava falando? De um pecador batizando aquele que não tem pecado. Jesus estava apontando para a cruz do Calvário, dizendo: eu que não tenho pecado, vou me fazer pecado por causa deles. Eu vou me fazer maldito por causa deles, por causa de toda a humanidade. É por isso que lá em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! A justiça de Deus não tem muito a ver com o conceito de justiça que a gente conhece. E se a gente quer prosseguir, deixar o nosso passado e seguir, a gente precisa aprender a ser Jesus como na sua morte, que abriu mão do que ele tinha, da grandeza que ele tinha, e mesmo estando em forma de Deus, não usurpou ser como Deus, mas antes se esvaziou, se fez em forma de homem, foi humilhado e foi até a morte, morte de cruz. Quero que você se coloque de pé nessa manhã. E mais uma vez, profeticamente, eu quero dizer que o seu passado já não tem mais poder algum sobre você. As correntes que te prendiam estão sendo despedaçadas nessa manhã. Todo trauma do passado, em nome de Jesus, nós ordenamos que você caia por terra agora. Toda culpa, acusação, que atormentava os meus irmãos, que acorrentava e impedia os meus irmãos, em nome de Jesus, está lançada por terra agora. Toda mágoa, todo ressentimento, toda falta de perdão, nós declaramos aqui nessa manhã: você já não faz mais sentido para a nova criatura. E você está de forma irregular na mente do meu irmão e da minha irmã. Por isso eu declaro que você saia agora. Eu declaro que a capacidade de perdoar seja liberada no coração de cada um de nós nessa manhã, em nome de Jesus. Porque talvez você, irmão, você olhe e fale assim: mas é injusto o que ele fez, é injusto o que ela fez. Também foi injusto o meu e o seu pecado ser lançado diante de Jesus, mas ele se fez justiça no nosso lugar. E agora chegou a hora de nós nos fazermos justiça na vida daqueles que ainda não encontraram a Jesus. Pai, nessa manhã nós te oramos, em primeiro lugar, te agradecendo. Te agradecendo porque a tua palavra, ela continua sendo poderosa.
A tua palavra continua gerando fé no coração daqueles que a ouvem. E assim como essa palavra tem me abençoado, Pai, eu creio que essa palavra está fazendo o meu irmão sair daqui mais fortalecido. Que essa palavra está fazendo o meu irmão sair daqui decidido. Oh, Pai, decidido em avançar, decidido em não mais deixar o passado atrapalhar, decidido em não mais deixar, Pai, qualquer culpa, qualquer mágoa, qualquer trauma, qualquer saudade nostálgica de coisas boas que aconteceram no passado, impedi-lo de avançar para as coisas maiores e melhores que o Senhor tem para nós. Por isso, em nome de Jesus, Pai, eu quero declarar que o meu irmão é capaz, perfeitamente capaz, ou através da capacitação do Espírito Santo nessa manhã. Eu sinto que o Senhor está derramando sim uma capacitação, uma unção de capacitação, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos nisso. E assim nós te adoramos e exaltamos o teu nome, porque tu és digno de louvor, de honra, de glória. A força e o domínio estão nas suas mãos, pelos séculos dos séculos. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Se você ama o Senhor Jesus, dê um lindo aplauso a Ele. Aleluia.